Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre Quincas Borba. Olha lá, quando a gente pega no caso de Quincas Borba, lembrando uma coisa importantíssima, Quincas Borba, o personagem, ele também é personagem de Memórias Póstumas. Então, na verdade, Memórias vem antes de Quincas Borba, tá? E o Quincas já aparece em Memórias, só que agora a gente tem um romance para ele, né? A gente tem um romance para para esse personagem, para o Quincas Borba, embora ele permaneça durante pouco tempo no romance, porque a concentração maior vai se dar em cima de um outro personagem, que vai ser do Rubião, tá? Mas quando a gente pega a questão aqui, ó, né, do Machado, e esse contexto do século XIX do qual ele faz parte, vamos tentar puxar alguns elementos, porque assim, Memórias Póstumas também está no século XIX, também está nesse contexto, tá? A gente tem uma datação aqui de Quincas Borba que a gente vai ver, essa questão da datação, né? Então, para quem vai fazer prova também, cuidado com essa questão desse eixo histórico, em função dos acontecimentos que estão nesse período, marcando não só o Brasil, mas o mundo também, né? E a gente vai pegar hoje, no caso, principalmente da filosofia do humanitismo, um diálogo com aquele cientificismo do século XIX, sobre o qual a gente já falou lá na aula de realismo, tá bom? Então, o contexto histórico, ele serve como um pano de fundo para a narrativa, né? Essa narrativa que está acontecendo nessa virada aqui, ó, tá? Entre Império e República. Deixa eu só consertar um negócio aqui. Virada. Muito bem. Nessa virada entre Império e República, tá? E aí, também, olhando politicamente essas questões, né? Porque você tem monárquico aqui, né? Num processo de transição para o Brasil republicano, essa imagem aristocrática que aparece é muito forte, tá? E aí a gente tem uma cronologia aqui entre 1867 e 1871, tá? Então, pegando a história em si, ok? Então, a história, ela acontece nessa trajetória que a gente tem aqui, né? E aí, quando você olha politicamente esse cenário, a gente tem principalmente uma situação entre liberais e conservadores, né? O Machado vai trabalhar com isso em outros textos dele, contos, por exemplo, que o Machado mexe bastante com essa imagem. Então, lembrando, o Machado trabalha politicamente, mas sem fazer alarde das coisas, né? Aquela questão da estratégia do caramujo, de ir devagarinho, né? E estabelecendo e mostrando esse panorama, estabelecendo esse gancho com as coisas, mas sem essa preocupação de fazer um apontamento rasgado, né? O Machado não tinha essa intenção. A literatura do Machado é uma literatura mais comedida, importante a gente entender isso, né? Existe uma contenção nesse caso, né? Não um arroubo, né? Um esgarçamento aí, tá? E aí uma coisa importante, que é quando a gente começa também a fazer um certo dialogismo, como diria o Bakhtin, né? Que vai ser um estudioso aí da linguagem, ele coloca o seguinte, né? O Bakhtin, ele tem um termo que ele chama de carnavalização, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, né? Eu vou citar Don Quixote aqui para fazer uma comparação com o Rubião, que é o protagonista aqui de Quincas Borba, tá? Para que aqui? A gente já citou essa obra antes em aulas anteriores. Quando você pega a Cidade das Serras, né, e faz uma comparação, por exemplo, você tem na Cidade das Serras dois personagens. Um é o Jacinto, o outro é o Zé Fernandes. São dois grandes amigos, tá? E o Jacinto, ele é o protagonista, vamos dizer assim. O Zé Fernandes, né, ele é um personagem secundário, né? E o Jacinto é um cara que vive acreditando que a ciência suplanta tudo, supera tudo, e que é importante, como o próprio Jacinto diz, né? Ele fala que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Só que toda essa coisa, né, da ciência, do impacto, da modernidade que toma conta do Jacinto, inclusive da casa dele, né, do cenário onde ele vive, que é essa Paris da segunda metade do século XIX, isso tudo, por exemplo, para o Zé Fernandes tem um outro impacto. O Zé Fernandes é um cara que tenta chamar a atenção do Jacinto constantemente, como se ele quisesse colocar o seguinte: Jacinto, cai na realidade, que a vida não é assim, né? E tem uma hora que realmente isso acontece, o Jacinto ele cai na realidade. Se a gente pega um paralelo com isso, a gente vai dar em Don Quixote. Porque Don Quixote você tem o personagem, que é o Don Quixote, que vive naquele delírio de achar que é um cavaleiro medieval, enquanto isso você tem o seu ajudante, seu escudeiro, que é o Sancho Panza, tentando trazer o Don Quixote à realidade. Portanto, a Cidade das Serras é uma espécie de carnavalização de Don Quixote, né? Assim como Don Quixote é uma carnavalização, o termo, né, carnavalização,
como se fosse uma relação intertextual das novelas de cavalaria, né? Tudo bem, gente? Quando você pega Quincas Borba, a gente também consegue perceber essa relação, né, entre o Quixote e o Rubião. Então vamos pensar o seguinte: o Quixote, ele enlouquece devido à leitura. Ele enlouquece de tanto ler novela de cavalaria. Então ele fica louco acreditando que é um cavaleiro medieval e acreditando que a partir dali ele consegue mudar o mundo. Ou seja, a ação dele consegue mudar essa sociedade. Tudo bem? Portanto, ele é um personagem, gente, ele é um cavaleiro solitário. Quando a gente fala dessa imagem quixotesca, é do indivíduo que acha que sozinho pode mudar o mundo. É daí que vem o adjetivo. Tudo bem? Quando a gente olha para o Rubião, gente, fazendo uma comparação com o Quixote, ele não domina esses códigos, né? E que códigos importantes são esses? Ele não domina a relação que ele tem com a sociedade, ele não domina o código escrito. Em que sentido? No sentido do convívio que ele vai estabelecer com essa sociedade. O Rubião é um professor, tem isso ainda, hein? Olha isso, ele é um professor, mas é um professor que se perde no meio desses códigos sociais, tá? Por exemplo, o Rubião, ele vai ser sócio de uma revista, detalhe, de uma revista que ele não lê. Olha lá, a sociedade em uma revista que ele não lê. Portanto, ele não entende, gente, ele não está presente, ele não está sabendo como é que se movimenta essa sociedade. Ele está dentro dessa sociedade, mas ele não está participando efetivamente. Ele é um estranho no ninho. Ele é uma espécie de outsider, porque ele é um cara de Barbacena que vai morar no Rio de Janeiro. Ok? Então, a gente tem uma questão de um deslocamento geográfico e, por conta disso, a gente tem um próprio deslocamento, vamos dizer assim, emocional e social por parte do Rubião. Tá claro isso para vocês, gente? E aí, quando a gente pega Quincas Borba, o que nós temos? Tá? Ó, a obra é publicada em 1891, 10 anos depois de Memórias Póstumas. Tá? 10 anos. Então já tem uma dilatação temporal aqui muito grande. E claro, assim como Memórias Póstumas, a gente vai perceber, por exemplo, também a questão do quê? Do olhar psicológico que o autor tem sobre essas personagens. Né? Olha o modo como ele apresenta para a gente aqui certas situações. Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas. Aliás, essa questão, por exemplo, dos provérbios, gente, dos provérbios populares, né? Isso aparece muito no Machado de Assis. Eu havia comentado com vocês na semana passada que o Machado trabalha muito com as relações intertextuais, né? De trabalhar, por exemplo, citações, de trazer outras obras para dialogar com Memórias Póstumas. Ele vai fazer isso com Dom Casmurro, ele vai fazer isso também com Quincas Borba. E é importante a gente perceber isso para a gente poder também entender que diálogo se estabelece aqui, né? E, aliás, uma outra coisa, Machado, mesmo não sendo um indivíduo religioso, ele traz muita citação bíblica, muito provérbio religioso, tá? Dentro do quê? Dentro das obras dele. Ele dialoga muito com o quê? Com o discurso religioso, tá? Por quê? Porque é uma questão social. A sociedade é uma sociedade religiosa, a sociedade é uma sociedade cristã, né? Então ele conversa também com a sociedade por meio disso. Gente, vamos pegar aqui o Graciliano, porque a gente também tem o Graciliano lá na frente por conta de Angústia, né? Que também está aí faz parte da lista da FUVEST. O Graciliano, uma vez, numa entrevista, perguntaram para ele qual o livro que ele mais leu. Para ele, qual a principal... Ele foi categórico, a Bíblia. E ele também não era católico. Aliás, o Graciliano não é nem questão de ser católico, ele era ateu, né? Declaradamente ateu, assim como o Machado. Mas ele falava assim, eu acho a Bíblia interessantíssima porque a Bíblia é uma grande fábula. A quantidade de histórias incríveis, espetaculares, que reside dentro daquele livro, né, é incrível. Então, é a questão do quê? É a questão do conhecimento, né? E desse diálogo intertextual que vai acontecer. Então, aqui, ó, veja como Deus escreve certo por linhas tortas, pensa ele. Semana Piedade tem casado com Quincas Borba. Apenas me daria uma esperança colateral. Ele está contando a história da irmã. Né? A irmã dele namora o Quincas Borba, só que a irmã morre. Né? E aí, por conta disso, né, passa a acontecer o quê? A vida do próprio Rubião muda, né, em função da morte da irmã. Por quê? Porque o destino passa a ser outro. Olha isso. Quincas Borba iria se casar com a Piedade, que é a irmã. Com a morte dela, a herança do Quincas fica para quem? Para o Rubião, que é o indivíduo que cuida dele e que acaba se tornando um amigo do Quincas Borba.
Por isso que ele fala, ó, Semana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, Quincas e ela. Né? E aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça, e aí a gente cai naquela questão, por exemplo, que a gente viu semana passada, né, das bolas, né? Ou seja, uma bola que bate na outra, que bate na outra, que bate na outra, e vai causando esse efeito subsequente. Ok? Então, são as escolhas, né? São os acontecimentos, ou muitas vezes o próprio acaso, né? É a vida que, na verdade, faz o quê? É a vida que se incumbe de fazer essas mudanças, é a vida que se incumbe de mudar o traço, de mudar a trajetória, de alterar o caminho. E quando a gente olha para isso, eu vou adiantar um elemento com vocês aqui, que é o quê? Que é a força do humanitismo. O humanitismo para o Quincas Borba, e claro, Rubião vai ser contaminado por esse pensamento, para eles, o que acontece? Ele é uma força universal. Então, é como se o humanitismo ele mantivesse, né, o equilíbrio do universo, o equilíbrio das coisas. Tudo bem? Então, para as coisas se equilibrarem, né, a gente não vai entender a morte como sendo uma desgraça. Ela pode ser desgraça para um, mas ela passa a ser o quê? A felicidade ou o equilíbrio para outro. Portanto, o universo está do jeito que ele deveria estar. Tá? Ó, esse registro dos comportamentos que a gente tem também. Vimos lá na manhã seguinte, pronta a ir para a roça. A prima apaziguou com a promessa de que ele estava arranjando um noivo. Maria Benedita cuidou que era o valsista da véspera e ficou esperando. Olha como ele faz o registro, gente, desse comportamento social em função de vários aspectos. E aqui, por exemplo, é a busca pelo relacionamento. O fato de você ter a mulher que busca no casamento uma saída para quê? Uma saída em busca, nesse caso, de uma estabilidade social. Né? Não lhe confessou nada por vergonha a princípio, depois por lhe não fazer perder o efeito da novidade, quando Sofia houvesse de descobrir o nome da pessoa. Se confessasse desde logo, podia acontecer também que a outra afrouxasse na tarefa e lá se perdia a causa. Não façamos caso disso, são pequenos cálculos de moça. Então, quando ele coloca ali, ó, cuidou que era o valsista da véspera, aquela coisa da ansiedade de saber quem é, falou, melhor não falar nada e deixar o quê? E deixar a surpresa acontecer. Mas olha como o Machado, ele consegue, de maneira muito profunda, né, mostrar essas camadas comportamentais, esses registros emocionais, o que está no comportamento do indivíduo. E, de novo, perceba que ele trabalha a cena por um viés psicológico, não por um viés externo. Tá ok? Olha lá, fluxo de consciência da personagem. Onde que a gente vai ver essa questão do fluxo de consciência de uma maneira visceral, mas visceral, em Angústia, do Graciliano Ramos, por conta do Luiz da Silva. Luiz da Silva é um indivíduo perturbado, ele tem uma perturbação psíquica violenta, tá? Em função do quê? De uma série de circunstâncias que depois a gente vai trabalhar. É a vida pessoal, é o aluguel da casa, é o fato dele gostar de uma moça que vai depois ficar com outro cara, o fato dele se sentir inferior a esse cara, se sentir inferior a toda aquela estrutura social, ok? E por conta disso, você tem o quê? Você tem esse labirinto da memória que a gente chama, né? Esse fluxo da consciência, tomando conta do pensamento dele. O cara está pensando coisas, por exemplo, daqui a pouco ele muda, começa a pensar outra, ele vai cruzando informações, ele fica pedindo aqui, assim, gente, para um pouquinho, como é que cabeça que é essa? De um indivíduo que está em colapso, de um indivíduo que está perturbado, de um indivíduo que está o tempo todo sendo atropelado, né, em função dos acontecimentos, em função de como ele pensa, em função do que ele acredita que sejam as coisas, em função do mundo que ele vive. Né? Ó, que abismo há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, ele está descrevendo uma reação emocional do Rubião. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. Ó, olha, o indivíduo, ele tá perturbado com alguma coisa e ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando colocar a cabeça dele no eixo pera, deixa eu pensar nisso daqui, deixa eu esquecer essas coisas. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, meu canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha, bonita canoa. Antes assim, olha como ele está pensando um negócio e o pensamento dele vai sofrendo várias interferências, né? Ou seja, ele começa a se enviesar e muitas vezes mudar de caminho. Ele está pensando nesse momento em função do quê? Em função do casamento, ou do possível casamento entre a irmã e o Quincas Borba, né? E assim, a questão, ó, o que há entre o espírito e o coração.
né? Você fala assim, tudo bem, é minha irmã, mas por outro lado, se tivesse casado, as coisas não aconteceriam comigo como elas estão acontecendo. Vai que vem um filho, daqui a pouco, não, deixa eu pensar em outra coisa. E, assim, e essa contaminação do pensamento sempre acontecendo, né? Ó, bonita canoa, antes assim, como obedece bem aos remos do homem, o certo é que eles estão no céu. Olha como as informações vão se cruzando, ele está pensando uma coisa e daqui a pouco o que acontece? Vem outro pensamento com uma interferência total, né? Então o fluxo da consciência ele se estabelece dessa maneira, por quê? Porque eu tenho uma desorganização mental do personagem, tá? Cuidado com isso em relação, por exemplo, à possibilidade de uma questão. Outra coisa, e aí, repisando uma coisa que a gente tinha visto em Memórias Póstumas, que é o quê? É o estilo culto, né? Ou seja, esse narrador que exige uma compreensão do leitor. Olha o que ele faz aqui. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto ele deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço, e assim se explica este par de figuras que aqui está na sala, um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de argentaria, execução fina e acabada. Para. Então, vamos lá. O que ele faz? Ele mostra o Rubião vendo, né, esses talheres, vendo toda essa louça que aparece para ele ali, pensando que ele gostava do quê? Falando que ele gostava de prata e gostava de ouro. Bronze não, por quê? Porque alguém deve ter dito para ele que bronze é um metal, vamos dizer assim, né, de terceira ordem, um metal menos valioso. Portanto, prata e ouro são mais bonitos, né? E pode ver que a gente também foi contaminado por isso. Anel de casamento é de quê? De ouro, né, gente? Né? Alguém fala assim, não, eu casei com anel de prata porque eu acho anel de prata mais bonito. Né? A gente faz o quê? A questão do ouro, né? Você tem uma questão simbólica nisso também, por quê? Porque é um metal de longa duração, vamos dizer assim, né? Aqui, só que aqui tem uma outra coisa, né? Quem que fala para ele que bronze também é interessante em matéria de preço? O Rubião, o Palha. E por isso que ele faz essa comparação com o Mefistófeles e Fausto. E aí, para entender isso, a gente tem que conhecer a história de Fausto. Olha a intertextualidade. Por quê? Porque Fausto é tentado por Mefistófeles. É o demônio que aparece para esse cara, fazendo o quê? Um pacto pelo conhecimento. Ó, você vende a sua alma para mim e eu te dou o conhecimento do mundo. Percebe? Mas quem não conhece a história de Fausto, bate o olho aqui e fala assim, por que ele está falando um Mefistófeles e um Fausto? Por conta dessa obra, que é uma das obras mais importantes da literatura mundial. Né? Fausto de Goethe. Né? É um livro lindíssimo, lindíssimo. Né? É a nossa vida diante das tentações do conhecimento, né? Diante daquilo que é colocado para a gente como possibilidade de escolha. Ok? Então, a gente tem essa questão da intertextualidade aí, que acaba, de novo, também exigindo uma compreensão da gente, assim como as outras obras do Machado. Tá ok? Olha lá. Metáforas românticas. O livro é realista? Sim. Né? Mas o elemento romântico também volta. Pois que se trata de cavalos. Não fica mal dizer que a imaginação de Sofia era agora um corcel brioso e petulante, capaz de galgar morros e desbaratar matos. Olha isso, gente. Essa imaginação o quê? Avassaladora, intensa. A gente viu isso na figura de quem? Do Brás Cubas. Outra seria a comparação, se a ocasião fosse diferente, mas o corcel é o que vai melhor. Traz a ideia de ímpeto, de sangue, da disparada, ao mesmo tempo que a da serenidade com que torna ao caminho reto e, por fim, a cavalariça, essa impetuosidade do sentimento. Gente, o sentimento impetuoso é um sentimento tipicamente romântico, por quê? Porque é um sentimento que não é regido pela razão. Tudo bem? Então, cuidado com isso, porque esses elementos subjetivos, né, essas metáforas, elas acontecem constantemente dentro do texto. Outra coisa, as referências religiosas, e lembrando, Machado não era religioso, o realismo critica a religião, a postura realista é uma postura absolutamente anticlerical, ok? Então, muitas vezes a religião, ela entra no sentido do quê? De ser satirizada dentro do texto. Ah, meu caro Rubião, isso de política pode ser comparado à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, ele está comparando a relação política com o quê? Com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a via crucis. Não falta nada, nem o discípulo que nega, nem o discípulo que vende. Olha isso, gente. Tá vendo? Pedro, né? Judas, coroa de espinhos, bofetadas, madeiro, e afinal morre-se na cruz das ideias, pregado pelos cravos da inveja, da calúnia e da ingratidão. Ou seja,
ele faz uma comparação nesse sentido, porque, gente, olha para a paixão de Cristo, a vida política é a mesma coisa. Esse mesmo processo que chega quase a um processo de quê? De crucifixão, né? Por quê? Porque é o indivíduo, a gente na política vai ser caluniado como Jesus, vai apanhar como Jesus, vai ser traído como Jesus. Então, essa questão, por exemplo, da religião, gente, ela é usada de uma maneira extremamente marcante, né? E dentro da literatura, né? Para fazer o quê? Essas analogias, tá? Olha lá. Elemento de digressão, lembrando que também há em Quincas Borba, isso é uma característica fortíssima do Machado, né? É um diferencial para a narrativa nesse momento, no século XIX, né? Que está acostumada com uma estrutura mais linear, então a digressão, ela mexe com essa sociedade. Ó. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência, que ali aparece, mendigo, herdeiro, inopinado, e inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena, é o gancho com a história anterior. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana, e para com os meios de vida. Olha que ele está resumindo a história do Quincas Borba, voltando para contar a história do Quincas Borba, para explicar, ó, esse Quincas aqui é aquele de lá. Né? Senhora de condição mediana e para com os meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficavam sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. O irmão dela, que é o presente Rubião, ó, voltando para esse momento agora, fez todo o possível para casá-los. Piedade resistiu, uma pleuros a levou, foi a doença. Foi esse trechozinho de romance que ligou os dois homens. Ó, eu resgato isso para mostrar o seguinte, ó, por que Rubião conheceu o Quincas Borba? Por conta disso. Volta, conta a história, traz, reposiciona no texto aqui nesse momento. Então, a gente tem também elementos digressivos em Quincas Borba. Cuidado, porque essa é uma característica de impacto fortíssimo e que o vestibular gosta de trabalhar enquanto figura também de construção. Tá bom? Outro elemento, diálogo com o leitor. Tem aqui? Tem. Agora, qual é a diferença de Quincas Borba e de Memórias Póstumas do ponto de vista do foco narrativo? Qual é a diferença? Em termos de foco narrativo. Quem conta a história de Memórias Póstumas, gente? É o Brás Cubas, certo ou não? Quem conta a história de Quincas Borba? A narrativa de Quincas Borba, ela é em primeira pessoa ou ela é em terceira? Terceira. Então, quem conta a história não é o Rubião. Quem conta a história é o autor, é o Machado. Tudo bem, gente? Quem conta a história de Memórias Póstumas não é personagem. Né? A narrativa não é em primeira pessoa. Ela está em terceira. Ela volta a ser em primeira em Dom Casmurro. Dom Casmurro é o Bentinho que conta a história. Em Memórias Póstumas, é o Brás Cubas que conta a história. O que a gente pega em Quincas Borba, por exemplo, é em determinados momentos em que você tem o quê? O narrador ele desloca para mostrar o quê? Para mostrar um diálogo de personagem. Aí o personagem está conversando um com o outro. Aí você vê isso por conta do travessão. Mas a narrativa é feita em terceira pessoa. Quem conta a história da obra, quem trabalha com a história, é um narrador em terceira pessoa. Tudo bem? E que vai conversar com o leitor. Em Memórias Póstumas, quem conversa com o leitor é o próprio personagem, que também é narrador. Ok? Por isso um defunto autor. Aqui, olha lá. Queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para o almoço, Carlos Maria. Gente, olha isso. Vê este outro convidado para o almoço. Olha como é que ele traz o leitor praticamente para dentro da obra. Né? E aí a gente tem uma outra coisa nesse momento, que é o quê? Quando ele faz isso. Né? Ele traz, gente, o leitor como uma espécie de cúmplice. Ó, eu estou contando a história, mas você está o quê? Você está participando disso. Você está testemunhando isso. Tá vendo? Ó, queres o avesso disso, leitor? Vê este outro convidado. É como se estivesse aqui, ó, nesse momento, todo mundo aqui assistindo. Mas cuidado, esse leitor, esse narrador, ele não é personagem, mas ele trabalha no sentido de, né, que parece que ele insere a gente dentro do texto. Ele insere a gente dentro da obra nesse aspecto. Tá ok? E aí, olha lá, cuidado com uma outra coisa. Quando a gente fala aqui em Quincas Borba, a gente tem esse personagem que era de Memórias Póstumas, que está aqui também, que é o filósofo né, do humanitismo, né, e que herda um dinheiro que vai passar, né, deixar essa herança para o Rubião. Só que esse mesmo Quincas Borba, ele tem um cão, que ele coloca o nome de Quincas Borba. E esse cão vai percorrer o romance como companheiro do Rubião. E é justamente por conta desse cão que a herança ela vai para o Rubião, né? E o próprio Quincas Borba coloca isso. Né? A minha herança ela fica com você enquanto você cuidar desse cão. Olha isso. Ele atrela a imagem do cão ao quê? A herança. Então o Rubião não pode deixar nada acontecer com esse cachorro.
Tanto que esse cachorro depois ele passa a ser o quê? Ele passa a ser uma espécie de rival do Rubião, tá? E o Rubião pensa, ele entende que ele precisa cuidar desse cão, não pode deixar, se não cuidar, né, o que acontece? Você perde a minha herança. Isso já é, na verdade, uma determinação deixada pelo Quincas antes do Quincas morrer. E o Quincas já sabia. O primeiro, gente, o Quincas sabia que estava doente. Ele sabia que ele estava louco. Ele sabia que ele estava morrendo. Então, quando ele se despede já entendendo que ele não vai voltar. Quem não sabia disso era o Rubião. Tá? Ó, Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba. Um cão. Um bonito cão. Meio tamanho, pela cor de chumbo, malhado de preto. Quincas Borba levava-o para toda parte. Dormiam no mesmo quarto. De manhã, era o cão que acordava o senhor, trepando ao leito, onde trocava as primeiras saudações. Uma das extravagâncias do dono foi dar-lhe o seu próprio nome, mas explicava por dois motivos, um doutrinário e o outro particular. Né? Então, você tem aqui nesse cão uma rivalidade. E aí, de novo, essa rivalidade acontece mediante o quê? A herança. Portanto, isso mostra o quê? O interesse da sociedade no dinheiro. Ou seja, a gente já tem uma sociedade aqui que é uma sociedade motivada, dominada por um interesse financeiro. Então, olha como o Machado ele vai criticando, mas sem precisar fazer o quê? Da bofetada. Mas a crítica acontece no quê? Ela acontece na conjuntura, no modo como ele coloca essa citação, nas próprias relações que passa a se estabelecer, como se ele colocasse o seguinte, olha, eu estou dando um apontamento para você, faz a conclusão disso que eu estou dizendo. Eu estou colocando que esse cara está preocupado porque agora esse cão virou um rival. Por que virou um rival? Por conta do dinheiro que o outro tem. Então, a minha preocupação aqui é com o dinheiro. Eu preciso tratar bem esse cão para quê? Para continuar a manutenção da minha herança, da herança que eu recebi. E aí, uma questão importantíssima, né, que passa a ser discutida aqui, só que aqui vai ser bem no começo do texto, tá? Ao longo do texto a gente tem essas referências, mas no começo do texto em que isso é discutido pelo Quincas e pelo Rubião, que é o humanitismo, ok? Então vamos lá. Mas que humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica, escondida e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou seja, você não racha o humanitismo, você não destrói o humanitismo. Portanto, de cara, você já percebe que esse personagem está dizendo o quê? Que o humanitismo, doutrina filosófica criada por ele, né, ela veio para estabelecer as relações, e ela não pode ser destruída, você não consegue destruir. Tá? Ou para usar, olha lá, a linguagem do grande Camões, ele faz um intertexto, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e no invisível. Então, uma verdade que mora nas coisas que a gente vê e nas coisas que a gente não vê. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Eu acho que o mundo é assim, acho que ele poderia ser de outra maneira. E aí? A verdade das coisas, né, assim, ela reside nesse momento no humanitismo. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível, é que é humanitas. Assim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é o homem. Vais entendendo? Aí o Rubião, pouco, mas ainda assim, como é que a morte da sua avó, porque no momento em que ele está explicando isso, ele fala da morte da avó, e para ele, Quincas Borba, que está falando sobre humanitismo, ele coloca a seguinte situação: essa morte é absolutamente necessária para quê? Para equilibrar, para fazer, para mostrar esse equilíbrio de forças. Então, não é uma questão de ficar triste porque a minha, né, porque a minha avó morreu. É a questão de entender que a morte dela tem o quê? A morte dela tem uma função dentro dessa relação universal. Tá? E aí, a grande máxima do humanitismo, ao vencedor as batatas. Como é que ele coloca isso? Ele fala, ó, existem duas tribos aqui que precisam se alimentar. Só tem batata para a tribo mais forte, não é a mais adaptada, é a mais forte. Olha o que ele fala para a gente. Pouco, né? Quer dizer, o Rubião fala assim, pouco, mas ainda assim, como é que a morte da sua avó? Não a morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. E no caso de uma avó que foi atropelada, por exemplo, falou, quem atropelou tinha mais força. Né? Pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte, a vida, porque a supressão de uma é o princípio universal e comum, ou seja, uma é suprimida para que a outra possa viver. Então, essa relação é uma relação simbiótica. Tá? Daí o caráter conservador e benéfico
da guerra. Por que a guerra conserva? Porque ela mantém vivo quem é forte. Eu coloco duas pessoas, eu coloco duas tribos, eu coloco duas sociedades para disputar força. Gente, uma sociedade é que vai ganhar. Quem? Não importa. O que importa é que essa sociedade, nesse momento, né, ela trabalha com esse princípio, que é o princípio do humanitismo, né, que expõe exatamente o quê? Que expõe essa força de uma das tribos, ok? Ó, daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu em um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos. Gente, não queira dividir. Não queira dividir. Você vai dividir batata, sabe o que vai acontecer? Né? Come um pouquinho aqui, come um pouquinho lá. E aí, o que vai acontecer? Um monte de gente dos dois lados passa fome. Não! Tem batata para alimentar uma tribo inteira. Então, faz o seguinte, disputa essa batata na porrada. Olha isso. Agora, se eu sou uma dessas tribos e estou disputando isso acaloradamente, para quê? Porque eu quero sobreviver, gente, entra aqui um elemento de egoísmo ou não? Um aspecto egoísta da existência, da vida. Por quê? Porque eu quero sobreviver. E para que eu sobreviva, alguém vai ter que morrer. Entende isso ou não? Entra o aspecto egoísta ou não entra? Não tem uma situação egoísta aqui? Hã? Ok? O Brasil está precisando de vacina. Aqui tem um cara falando que tem 400 milhões de pessoas. Fala assim, beleza, mas eu quero ganhar $1 por cada uma delas. Mas do outro lado tem gente. Sim, tem gente que está precisando. E eu estou numa posição agora de quê? Estratégica, né? Que pode fazer o quê? Trazer isso com uma certa celeridade. Mas para isso eu quero o meu quinhão. Olha isso, gente. Percebe? Aqui a gente está falando de quê? De conflito. Quando você fala do humanitismo, você não pode pensar que o humanitismo ele trabalha com equilíbrio de uma maneira natural, tranquila, apaziguadora. Não. O equilíbrio ele se faz por meio do quê? Da guerra, do elemento belicoso, tá? Beligerante mesmo. Por isso que ele fala, ó, as batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. Portanto, gente, ser humanitista, pensar no humanitismo, é pensar na vida de maneira egoísta, de maneira individual. Ó, a paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Não tem paz, onde uma parcela dessa população vai passar fome. A hora que ninguém passar fome, beleza. Ah, mas é a outra parcela. Então, ok. Vai lutar com essa outra parcela, né? Mas entendendo que é o quê? Vai entender que eles também vão querer o quê? A sua destruição. Quem destrói primeiro? Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Né? Por isso que ele fala, a paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Né? Essa questão do sentimento, né? Da inveja, né? De um sentimento que luta, né? Um sentimento que ele se movimenta no sentido de lutar, por quê? Porque eu quero vencer de qualquer maneira. Eu estou nesse mundo, guerreando contra esse mundo, desde o dia que eu nasci. Portanto, não tem como dividir a batata. A vida é uma luta constante. Então, quando a gente pega essa questão da filosofia do humanitismo, é uma filosofia que, para o Quincas Boba, ela serve para tudo. É para explicar tudo, por isso que ela neutraliza todas as outras. É uma filosofia que está acima de qualquer outra filosofia. Mas ela vai satirizar duas, em especial. Duas. Tá? O positivismo e o evolucionismo. Ok? São as duas filosofias que o humanitismo satiriza diretamente, fora outros pensamentos, mas essas duas diretamente. Então, olha lá. O que nós temos aqui? Primeiro, o humanitismo e o positivismo, ó, semelhanças e diferenças. Uma das semelhanças, o sentido religioso do discurso filosófico, que é uma coisa que foi aí uma colocação do Comte. Eu comentei isso com vocês, né? O interesse de transformar o positivismo numa religião, tá? Tem lá a igreja positivista, né? No Rio de Janeiro, a igreja positivista do Brasil. Outra coisa é o otimismo, que é a crença no futuro da humanidade. Né? Então, o humanitismo ele não pensa na coisa de uma maneira pessimista, não. Né? Se alguém perdeu, entenda. Se alguém perdeu, a gente não pode se entristecer. É porque alguém ganhou. Então, o mundo está equilibrado. Tá? O mundo está equilibrado.
ok? E a diferença? A diferença é a questão de que no positivismo a gente tem de um lado a fraternidade universal, né? No humanitismo a gente tem o quê? A continuação da vida. O humanitismo tem que fazer o quê? Né? A gente não é amigo de ninguém, a gente é combatente, a gente conflita, a gente é concorrente. Se alguém entrou no meu caminho, desculpa, para o mundo se equilibrar, um de nós vai ter que ficar por esse caminho. Tá claro isso aqui ou não? Por isso esse caráter belicoso. O positivismo não pregava o quê? Não pregava o desenvolvimento, a evolução, o progresso por meio do quê? Da violência, do conflito, da luta. Não. É um processo natural que a sociedade, pelo qual a sociedade vai passar até chegar numa situação de maior desenvolvimento. Tudo bem? Para o humanitismo não tem isso. Para o humanitismo representa o quê? Representa a guerra, o conflito direto. Beleza? Voltando para o enredo, o que nós temos logo no início do romance? Uma viagem que o Quincas Borba vai fazer. Gente, ele já sabe que a viagem dele é sem volta. Ele vai morrer. Tá? Mas ele não fala isso para o Rubião. Ouça, Ignaro, né, seu ignorante. Eu sou o Santo Agostinho. Né? Ele faz uma analogia com o Santo Agostinho. Eu descobri isso anteontem. Ouça e cale-se. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia. Tem uma frase do Santo Agostinho que diz o seguinte: Senhor, dai-me a castidade, mas não ainda. É isso, né? Ou seja, não está no momento, né? Assim, eu quero ser santo, mas não é ainda a hora, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a pegar essa questão das falhas humanas, né? Elas são enormes, né? Vocês conhecem a história de Santo Antônio, chamado de Santo Antão? Vocês conhecem a história ou não? Que ele é tentado durante quase 80 anos, né? E ele queria ser santo, e ele queria ser santo, e ele queria ser santo. Então, assim, olha isso, meu Deus, eu quero ser santo. Então, ele sofre todas as tentações possíveis do diabo, porque ele queria ser santo. Até um dia que o diabo vira para ele e fala assim: eu desisto, você ganhou. E o diabo vira as costas e vai embora. Quando o diabo vira as costas e vai embora, ele cai de joelhos, Santo Antônio vira para o céu e fala: obrigado, meu Senhor, porque agora eu me tornei um santo. Ou seja, vaidade, o diabo para e volta. Peguei. Ou seja, peguei você pelo quê? Peguei você pela vaidade. Então, tudo isso não era porque é uma questão o quê? É uma questão de desprendimento. Tudo isso não passava do quê? De uma vaidade para estar o quê? Acima das outras pessoas e se considerar diferente, se considerar superior. Então, nessa vaidade, né, eu acho o seu pecado. E é nessa vaidade que eu levo você comigo. Né? E que, no fundo, cada um de nós tem o quê? O nosso calcanhar de Aquiles. Né? O Rubião vai ter o dele, o Quincas teve o dele. Aqui ele faz essa comparação, né? Antes de quê? De Santo e eu passamos uma parte no tempo nos deleites na heresia, porque eu considero heresia tudo que não é minha doutrina de humanitas, ou seja, até eu chegar e pensar essa filosofia, eu estava entregue no mundo. Ambos furtamos, ele em pequeno, umas peras de Cartago, eu já rapaz um relógio do meu amigo Brás Cubas. Cometemos alguns delitos aqui. Né? Então, as analogias que ele vai fazendo, até o momento em que é o quê? Em que há um processo de iluminação. Aliás, esse processo de iluminação é uma coisa que a gente usa muito, né? Mas de um outro jeito, na obra da Clarice Lispector, por meio de um termo chamado epifania. Epifania significa revelação. A Clarice nunca usou essa palavra na obra dela. Né? É o sentido de revelação, ou seja, quando o personagem ele sofre um processo de iluminação. Né? A gente chama isso de epifania, tá? E aqui, essa carta de despedida é uma referência erudita, porque ele faz referência a um pensador conhecido, né? E aí vem lá o testamento, e a cláusula. O Rubião como herdeiro universal, mas a condição dele é o quê? Cuidar do cão do Quincas. Gente, olha que legal. O Quincas Borba, ele continua dominando mesmo morto. Por quê? Porque o Rubião é obrigado a cuidar do cão dele. Então, o Quincas Borba se faz presente na vida do Rubião, mesmo não estando mais vivo. Olha que louco. É a mesma coisa eu pegar, por exemplo, o discurso religioso de que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E aí a gente faz o quê? A gente traça a nossa vida pelo medo, porque a gente tem medo de que alguma coisa aconteça. Portanto, o elemento religioso ele permanece na nossa vida, né?
mesmo a igreja, o padre, qualquer representante não estando perto, assim, mesmo que nenhum dessas pessoas ou dessas circunstâncias estejam perto de nós. Né? É aquele relacionamento que quando começa, já começa na desconfiança, a pessoa vira para você e fala assim, olha, eu te amo, a gente namora, mas não me traia. Não me traia, porque eu vou saber. Oi? A pessoa já dá um aviso, né? Fala assim, eu fico imaginando um relacionamento começando desse jeito, né? Quer dizer, ele já começa no amedrontamento. Né? E aí você fala assim, qualquer coisa que aconteça lá na frente, você fala, nossa, mas se a pessoa falou que vai saber, é bem capaz dela saber mesmo, né? Então, melhor não fazer. Tá? Ou seja, olha isso, um se faz presente na vida do outro. Nesse caso aqui, uma só condição havia no testamento, a de guardar o herdeiro consigo, o seu pobre cachorro, Quincas Boba, nome que lhe deu por motivo de grande afeição que ele tinha. Exigia do dito Rubião que o tratasse como se fosse a ele próprio testador, nada poupando em seu benefício, resguardando de moléstia, cuidando do cachorro, assim como ele cuidou do Quincas, porque o Quincas, né, ele era um cuidador, tá? Do Quincas ali. Nada poupando em seu benefício, resguardando de moléstias, de fugas, de roubo ou de morte que lhe quisessem dar por maldade. Cuidar finalmente como se o cão não fosse, como se cão não fosse, mas pessoa humana. E aí eu mantenho o Quincas Borba vivo na figura do cachorro. Ele vai cuidar do Quincas, recebendo essa herança, e depois ele faz o quê? Ele se muda. Gente, olha isso. Já tem uma questão aqui que é o quê? De posse de uma fortuna, eu altero a minha vida. Então, eu saio de Barbacena, de Minas Gerais, e vou para onde? Para o Rio de Janeiro. Eu tenho esse processo de itinerantismo. E o que está no Rio de Janeiro? A corte brasileira. Ok? A capital do império está lá. Então, eu saio de uma cidade pequena e vou em direção ao movimento. Eu vou em direção ao quê? À corte. Eu vou em direção aonde tudo acontece. Eu vou em direção ao centro irradiador desse país. Tá? E ali, na estação de trem, ele já conhece o Cristiano e a Sofia. Só que, gente, o Rubião, o Rubião ele é inocente. Ok? Ele é inocente. Logo no começo, ele já faz o quê? Ele já confessa, ele já fala sobre herança, já fala o quanto ele ganhou, né? Discute essa questão da quantia para um homem que ele nunca viu, que é o Palha. O Palha é um indivíduo que fazia o quê? Que trabalhava com vendas, né? Com investimentos, né? Então ele tinha um traquejo com dinheiro diferente. O Palha já fica completamente interessado nisso daí, inclusive, olha lá, ó, né? Já fala de uma hospedagem que ele conhece, de um primo que é advogado e que pode trabalhar com esses trâmites legais na questão dos registros, por exemplo, que o Rubião vai ter que fazer. Né? O Cristiano já está interessado nesse processo todo. Tá? E na outra ponta, a gente tem a mulher dele, a Sofia. Gente, se você pega, vamos partir pela significação do nome, né? Sofia vem de quê? De sabedoria. Né? Na estrutura de maturidade, é ela que domina. Ok? A gente tem uma questão aqui, por exemplo, de comando, a gente tem uma relação aqui, e aqui vamos pegar 2 pontos, Sofia e Cristiano, né? Sofia e Palha, e Sofia e Rubião. O Rubião, gente, ele é um joguete nesse processo todo. Tá? Só que a Sofia, né, o interesse dela, ela cria um interesse de aproximação, porque, na verdade, ela é uma pessoa que se sente bem com isso. Ela se sente bem, por exemplo, em mostrar, em fazer com que as pessoas se interessem por ela. Isso é uma coisa que pega na vaidade dela, isso é uma coisa que alimenta, ok? O próprio Cristiano. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que isso é uma questão de provocação. Né? Ela fala, tem uma hora que o Palha, o Rubião, ele faz uma declaração para a Sofia, ela conversa com o Cristiano, com o próprio marido. Você fala assim, gente, por que a pessoa vai ficar falando isso para o próprio marido para provocar ciúme? Mas é um jogo entre eles, gente. Eles jogam. Né? E aí a questão do quê? É a questão de você ter o quê? Maturidade para entrar nesse jogo. O Cristiano, por exemplo, ele joga com o fato da mulher ser bonita, ele joga mesmo com o aspecto físico dela no momento em que ele está em reuniões, no momento que ele está em bailes, no momento que ele está em festas. Ele acha bonito desfilar com a esposa bonita. Né? Ele ganha atenção por conta disso. Ele gosta de saber que as pessoas a desejam. Por quê?
porque se estabelece nesse momento uma própria relação de inveja com relação a ele, ou seja, eu tenho aquilo que você não tem. Olha isso, gente. Isso na cidade grande. E aí ele vai para o Rio de Janeiro. E aí começa o quê? Esse choque das diferenças. Porque eu tenho um outsider, gente. Eu tenho um cara de Minas Gerais no meio, né, no meio da cidade. Ok? Então, isso é como Cláudio Manuel da Costa, que é um indivíduo de Minas Gerais que vai viver em Coimbra para fazer faculdade de Direito. É o cara que vai ter um choque cultural extremamente agressivo, né? Por quê? Ele não domina o código social, ele é um indivíduo que está perdido no meio daquilo dali, tá? Tentando achar o lugar dele, tentando se encontrar naquele processo todo, né? E é claro, ele vai fazer o quê? Ele vai se escorar nas relações que ele passa a estabelecer. Não domina a palavra escrita, mesmo sendo um professor. Isso é muito importante, né? Porque é um indivíduo que se perde nesse processo todo dessas relações, desse entendimento, ok? E o deslocamento, porque aí eu tenho o quê? O desencontro dos afetos. É um cara que ele se sente solitário, ele é sozinho no meio da gente, né? Camões, é o solitário andar por entre a gente. Esse é o Rubião. O Rubião é um indivíduo deslocado no meio dessa comunidade toda. Tá ok? Gente, logo no início que ele chega, já tem um processo de sedução em cima dele para trazê-lo para esse ambiente familiar, né? Para essas conversas, para esses encontros que aconteciam na casa do pai e da Sofia. Né? E logo de começo, Sofia já manda um bilhete para ele. A questão é, olha o teor do bilhete. Rubião não conhecia a letra. Era a primeira vez que ela lhe escrevia. O que podia ser? Via-se-lhe a comoção no rosto e nos dedos. O Rubião está alterado com isso. Gente, está sozinho lá, de repente a mulher... E ela é linda, a Sofia é muito bonita. Enquanto ele abria a carta, Freitas familiarmente descobria a cestinha. Eram morangos. Rubião leu trêmulo nessas linhas. Mando-lhe essas frutinhas para o almoço, se chegarem a tempo. E, por ordem do Cristiano, fica intimado, olha isso não é um convite, isso é uma convocação diferente. Havia jantar conosco, hoje, sem falta, sua verdadeira amiga, Sofia. Gente, você percebe que é um teste? Olha o teste. Você vira e fala assim, vamos marcar o jantar um dia? Não, não, não. Hoje. Você muda tudo que você tiver de compromisso para poder fazer o quê? Para poder ir no jantar. Principalmente se você tem interesse em cima dessa pessoa. Né? Para aqueles com quem eu estou falando nesse momento, se você já se interessou por alguém, né? Se você viu que o cara é do seu crush ou a sua crush, você fala assim, eu vou agora, velho. Aí você sai correndo atrás de vestido, você vai atrás de loja, tenta comprar um sapato novo, um vestido novo, a roupa. Você diz, gente do céu, eu preciso resolver isso agora. Por quê? Porque é urgência, né? O desespero. Percebe? Mas isso faz parte do quê? Isso faz parte da gente que é perturbado, gente. Né? É uma perturbação emocional. A gente é perturbado. Você vai pensar o quê? Esse cara já está interessado nela. O próprio Freitas brinca. Ele chama de quê? De morangos adúlteros. Olha, gente, a provocação. Morangos adúlteros. Como que alguém manda um bilhetinho com um morango? Escrevendo isso, sua verdadeira amiga. Você acabou de conhecer. Que história é essa? Então, ele caiu o quê? Ele caiu, gente, ele caiu na verdade, nesse manto de sedução da Sofia. E é interessante perceber que a Sofia lá na frente, depois que o Rubião enlouquece, porque o Rubião vai enlouquecer. Assim como o Quincas, ele também enlouquece. A Sofia ela se sente responsável pelo estado mental do Rubião. Como quem diz, joguei com a vida dele. Né? Então a gente percebe um certo remorso nesse jogo de sedução. E é um jogo de sedução, gente, que não vai para lugar nenhum nesse aspecto, porque não se caracteriza numa relação de adultério. Toma cuidado com isso, tá? Ok? A Sofia é uma questão que, para ela, né, ela se sente bem. Vai entrar um outro cara nessa jogada chamado Carlos Maria. O Carlos Maria também se interessa pela Sofia. Ela também joga a linha. Sabe aquela pessoa assim, vamos empinar a pipa? Eu jogo a linha, jogo a linha, jogo a linha, só que eu jogo a linha com cerol, né? Aí chega lá, eu faço o quê? Tesoura a pipa e trago. Né? Para quem empinava a pipa aqui quando era criança. Ok? Então, ó, a relação de proximidade, né? Esse convite para o jantar. Ou seja, olha como a gente vai construindo uma relação de interesse social. Porque a gente também pode pensar o seguinte, quem disse que a Sofia não está mancomunada com quem? Com o marido por conta do dinheiro do Rubião? Não pode ser? Pode. Por que não? Olha lá. As senhoras casadas eram bonitas. A mesma solteira não devia ter sido feia. É a Sofia. Aos 25 anos. Mas Sofia primava entre todas elas.
não seria tudo o que o nosso amigo sentia, mas era muito. Era daquela casta de mulheres que o tempo, como um escultor vagaroso, não acaba logo e vai polindo ao passar dos longos dias. Olha que linda a construção que ele vai fazer. Ou seja, ele vai dizendo que com o tempo a Sofia vai melhorando cada vez mais. Essas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava os 28 anos, estava mais bela que aos 27. Era de supor que só aos 30 desse o escultor os últimos retoques, se não quisesse prolongar ainda o trabalho por 2 ou 3 anos. É quase uma imagem assim, naquela coisa do vinho, né? Ou seja, vai passando o tempo, ela vai ficando cada vez melhor com a passagem do tempo. Ó, os olhos, por exemplo, ó, agora vai. Vamos lá. São os mesmos da estrada de ferro. Tá, mas quando ele fala os olhos são os mesmos da estrada de ferro, ele não está falando da cor do olho, ele está falando do quê? Ele está falando da intenção. Quando o nosso Rubião falava com o Palha, e eles iam sublinhando a conversação. Agora parecem mais negros e já não sublinham nada. Compõem logo as coisas por si mesmas, em letra vistosa e gorda, e não é uma linha nem duas, são capítulos inteiros. A boca parece mais fresca, ombros, mãos, braços são melhores. Tá, né? Olha isso. Assim, a boca é fresca, o braço é melhor, o ombro também é melhor. Dá pra gente saber como essa mulher é fisicamente? Não! E ela ainda os faz ótimos por meio de atitudes e gestos escolhidos. Então não é o ombro fisicamente, é a ação dela que implica o quê? No perfil comportamental dessa mulher. Olha como o aspecto físico, ele se volta para o elemento comportamental. Uma feição que a dona nunca pôde suportar, coisa que o próprio Rubião achou a princípio que destoava do resto da cara. Aí agora a gente tem uma imagem física dela, o excesso de sobrancelhas. Então agora a gente sabe que ela tem a sobrancelha grossa. Né? Sinal de quê? De expressão forte, né? Isso mesmo, sem ter diminuído, como que lhe dá ao todo um aspecto muito particular. Então ela tem uma expressão o quê? Ela tem uma expressão poderosa. Olha o Palha, se a gente pega ele ali com 25 anos. O zangão da praça, gente, olha a metáfora que ele usa para falar do Palha. Zangão, né? É o cara que vai o quê? Que vai lá e persegue, que cata, né? Que fecunda, ok? Agora, o talento dele é para o quê? Olha lá, é para finança. Trabalhava com falência bancária. Aparece um cara com dinheiro. Ele fala, vamos trabalhar, vamos tentar investir isso daqui. Ó. O pior é que ele despendia todo o ganho mais. Era ele despendia todo o ganho e mais. Um cara que trabalha com dinheiro, mas não guarda. Percebe? Quer dizer, tudo que ele ganha, ele gasta. E aí a gente pode entender o seguinte, que tipo de vida que esse povo leva? Percebe? Para quê? Porque se esse cara está ganhando e gastando tudo, para quê? Ele está querendo fazer parte dessa sociedade, mas no fundo, ele não teria como fazer. Então, na verdade, eu tenho uma preocupação em quê? Em me mostrar para essa sociedade, em parecer que eu sou uma pessoa muito bem-sucedida. Por isso que a gente tem o Rubião, gente, como sendo um incauto diante desse cara. Ó, era dada boachira, reuniões frequentes, vestidos caros e joias para a mulher. Gastador. Gente, pródigo, gastador. A donos de casa, mormente se eram de invenção ou adoção recente, levavam-lhe os lucros presentes e futuros. Salvo em comidas, era escasso consigo mesmo. Ó, eu gasto em jantares, mas não gasto muito comigo. Ia muita vez ao teatro sem gostar dele. Por que eu vou para o teatro sem gostar do teatro? Porque a sociedade está lá. Então, são os eventos culturais dos quais eu participo, né, nos quais eu vou, dos quais eu participo. Para quê? Porque eu preciso também dessa imagem social. Gente, e aí, vamos pegar uma outra situação semelhante. A missa. Tem gente que vai à missa para quê? Para mostrar para o vizinho que foi também. Falou, ó, tô aqui. Para mostrar para a sociedade que também está aqui, ó. Eu estou aqui pregando os valores cristãos. Em casa não segue absolutamente nada. Mas lá, por quê? Porque a igreja é um microcosmo da sociedade. Na igreja está aquela comunidade, uma parcela daquela comunidade. Eu tenho o quê? Eu tenho um retrato, um registro, né? Micro aqui dentro. Eu tenho um recorte dessa sociedade. É um microcosmo social. Então eu vou por quê? Porque isso faz parte para mostrar para essas pessoas que eu também estou aqui, ó. Evento, a mesma coisa. Baile em que se divertia um pouco, mas ia menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios.
Gente, olha isso. Você fala assim, gente, isso é escandaloso. Esse cara está usando o quê? Ele usa a figura física da mulher para trazer a atenção das pessoas. Porque, de repente, no meio desses bailes, eu converso, eu conheço, eu estabeleço relações, ok? É o chamado network, minha gente. O network dele é esse. Agora, esse cara, ele usa a figura da mulher, gente. Olha isso. Tinha essa vaidade singular. Decotava a mulher sempre que podia. Olha isso, gente. Que machismo. E é uma postura de domínio, né? Imagina, decotava. Imagina a mulher tá lá com o vestido e fala assim: vai com um decotinho mais cavado? Com o marido que faz isso com a esposa, e até onde não podia, para mostrar aos outros as suas venturas particulares. Olha isso, gente. Quando ele fala, tinha essa vaidade, decotava sempre que podia e até onde não podia, você percebe que você tem uma mulher aqui transformada em objeto, gente? Essa mulher é um objeto. Ela é um objeto social. Ela é um objeto do interesse do marido. Tá? Olha a crítica que o Machado vai fazendo a esse comportamento social. Uma outra personagem que aparece, né? Dona Tonica, por exemplo, filha do Major Siqueira, 39 anos. Ó, é a referência daquela mulher que chegou num determinado momento da idade e ainda não tem um relacionamento, não tem um casamento, e que, né, naquela terminologia que a gente usava antes, fica para titia. Né? Ela se interessa pelo Rubião, mas acaba, enfim, isso acaba não dando certo. O Rubião não se interessa por ela. Ó. Gente, e olha a descrição que o autor faz, né? Já escanteando, apartando essa mulher da sociedade. Os seus pobres olhos de 39 anos. Gente, o que é isso? Pobre? Quer dizer que uma pessoa de 39 anos agora tem olho pobre. E é pobre no sentido do quê? No sentido de ser uma pessoa mais velha. Olhos sem parceiros na terra, indo já a resvalar no cansaço, na desesperança, acharam em si algumas fagulhas. Não lhe custou nada armá-los contra o capitalista. O coração, meio desenganado, agitou-se outra vez. Ou seja, é uma chance que está surgindo aí. Alguma coisa lhe dizia que esse mineiro rico era destinado pelo céu a resolver o problema do matrimônio. Todas as outras são casadas, pensou ela. Gente do céu, dá dó, né? Porque olha a preocupação com a sociedade, tá todo mundo casado, só eu que não achei ninguém, né? E aí tem uma outra coisa, que é o quê? Olha como a religião, a interferência da religião, alguma coisa lhe dizia que esse mineiro rico era destinado pelo céu. É uma bênção esse cara. Foi Deus que colocou esse indivíduo na minha vida. E também não vai dar certo. Quer dizer, com o Rubião não vai dar certo. Ela vai conhecer um outro cara, gente, olha isso, que é um cara chamado Rodrigues. Olha quem é esse rapaz. Dona Tonica recebeu o retrato e fitou alguns instantes, mas tirou logo os olhos e deixou-se estar sentada, enquanto a imaginação saiu a esperar o Rodrigues. Chamava-se Rodrigues. Era mais baixo que ela, coisa que o retrato não dava, e empregado em uma repartição no Ministério da Guerra. Viúvo, com 2 filhos, um que estava no batalhão dos menores, outro que era tuberculoso, 12 anos, condenado à morte. Que importa? Para. Vocês viram o kit? Vocês viram o kit? É o kit. Quer casar? Olha o kit que está vindo. É isso, né? Quer dizer, quando aparece alguém na minha vida, a pessoa aparece trazendo o quê? Né? Trazendo o kit família. Né? E olha o modo como ele coloca, gente. É uma crítica que se estabelece. Né? Que importa? Era o noivo. Todas as noites, ao recolher-se, Dona Tonica ajoelhava-se ante a imagem de Nossa Senhora. Então, para ela é um presente, é uma bênção. Sua madrinha. Agradecia-lhe o favor e pedia-lhe que a fizesse feliz. Sonhava já com um filho. Havia de chamar-se Álvaro. Ela morre antes do casamento. Ela. Né? Aí você fala, gente, sociedade cagada, velho. Você fala, Nossa Senhora, que vida que é essa? Né? Aí, vamos voltar para a questão do quê? Vamos voltar para o humanitismo, né? Por quê? Porque, gente, a tristeza de algum é a felicidade de outro. Paciência, é o mundo que se equilibra. Não dá para todo mundo ser feliz. Olha isso. A gente pode pensar isso de maneira o quê? Mas que crueldade existencial é essa? E nessas horas que você começa a colocar a religião no meio, fala, mas por que tudo para um só e nada para né, o restante? Parece que todo mundo... Você tem um ali que tem tudo, mas não sobra nada.
E quando vem um casamento, vem essa coisa, né? Percebe a crítica que vai se estabelecendo? Gente, o Machado ele vai fazendo um recorte dessa sociedade, que acaba sendo um recorte da vida. Ó, e aí, quando a gente tem essa festa deles, né? Eu vou fazer esse fechamento aqui e dou um intervalinho para vocês, tá bom? Beleza? A declaração do Rubião, né? Assim, constantemente eles se reuniam ali na casa do Palha, né? Gente, o Rubião ele vai e acaba se declarando para ela. Ele avança esse sinal realmente, né? A Sofia fica muito surpresa com aquilo, ela fica constrangida, né? Pelo modo como o Rubião coloca essa situação. E depois ela acaba fazendo o quê? Ela acaba dando uma tangenciada, né? Fala assim: vamos para dentro, murmurou Sofia. E ele, que são 10 minutos, mas podem ter dado pela nossa ausência. Olha agora. Rubião estremeceu diante deste possessivo. Nossa ausência. Achou-lhe um princípio de cumplicidade. Ele já está perturbado. Quando fala nossa ausência, por quê? Porque estou eu e você aqui, né? Não significa que, né, que existe algo entre a gente ou que está rolando alguma coisa que eu gosto de você. Percebe? Só que na cabeça do Rubião, isso é o quê? Para ele é um interesse da Sofia, como se ela tivesse apaixonada por ele. Tem um termo para isso, tá? Chama-se erotomania. Ela é o oposto do ciúme. O ciúme eu posso entender como sendo o delírio de não ser amado. O indivíduo ciumento, ele acredita que ele não é amado, por isso que ele tem ciúme, porque ele acha que aquela pessoa pode amar outro ou outra mais do que ele. Tudo bem? Por que eu posso ter ciúme de um outro homem ou de uma outra mulher? Porque eu acredito que a pessoa que está comigo pode amar mais aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher. Olha lá, pegando essa cena aqui do jantar, eu havia comentado com vocês, por exemplo, que a Sofia e o Palha, eles ficam meio que numa construção mútua, né, de sedução e de interesse dentro do próprio relacionamento deles, né? Você fala assim, é uma coisa meio, né, parece uma coisa às vezes doentia, uma coisa estranha, e no sentido de um jogar para o outro isso, porque assim, a gente viu que o Palha, ele explora, né, visualmente a Sofia, né? Ele transforma a Sofia em objeto. Ó, você tem essa aqui, né? Essa mulher objetificada. Mas, por outro lado, a Sofia também faz essas provocações. Então, na verdade, é um jogando com o outro, né? Porque, assim, quando a gente tem essa declaração do Rubião, ela conta pro marido. Só que ela conta e depois fala assim, eu achei que ele foi desrespeitoso e tal, mas ao mesmo tempo, ela parece que ela quer testar, sabe? Assim, eu quero ver a reação dele, eu quero provocar para ver se ele não sente ciúme. Gente, a Sofia, ela é uma jogadora, ela joga com isso, ela joga com esse comportamento, com esse sentimento das pessoas nesse aspecto. E para o Palha, para ele, é absolutamente natural o galanteio. Ele entende isso como uma coisa convencional, ele entende isso como uma coisa comum, que na cabeça dele podem ser duas coisas. Primeiro, as concessões de mulher bonita. Paciência, você é uma mulher bonita, as pessoas podem se sentir atraídas por você. Outra coisa pode ser o seguinte, vocês beberam demais. Nossa, que jeito tranquilo, né, de poder entender as coisas, né? Então, olha como dentro do próprio relacionamento, do casamento, a gente tem uma estrutura diferente do que a estrutura, por exemplo, de fidelidade, da declaração de amor. A gente tem essas estruturas, né? Que acabam fazendo o quê? Que acabam, muitas vezes, fragilizando, minando e abrindo essa possibilidade, que é a possibilidade do quê? Do adultério. E, de novo, é uma coisa que o Machado trabalha muito. Ou o adultério, ou a possibilidade de adultério, nesse caso, dessas relações. E assim, e a manutenção, por exemplo, de um discurso, gente, que é um discurso, no fundo, que é um discurso machista, né? Porque, assim, embora aqui a gente não tenha uma condenação por parte do Palha, mas quando você pega o pivô da relação de adultério do Machado, lembra sempre, esse pivô é a mulher, nunca é o homem. No triângulo machadiano é a mulher, é uma mulher para dois homens, nunca um homem para duas mulheres. Um homem para duas mulheres dentro dessa sociedade é visto com o quê? É visto com normalidade. O marido, tudo bem. O homem, tudo bem. A mulher, não. Aí a gente cai naquela história, né? De que a mulher ama e o homem contabiliza, né? A mulher ama, o homem contabiliza. Doutor Camacho.
vai ser um indivíduo que também o Rubião vai conhecer, vai tentar influenciá-lo, por exemplo, dentro de uma carreira política. A importância disso, ó, o Rubião chegando numa cidade, né, e membros dessa sociedade tentando abraçá-lo e, obviamente, dentro do discurso que é o discurso político, né, a tentativa de convencer o Rubião a permanecer no Rio de Janeiro, porque tem uma hora que o Rubião, por exemplo, ele mostra, ele já começa a esboçar essa vontade de sair dali, né, de voltar para Barbacena, porque ele se entende, ele começa a perceber esse deslocamento. E o doutor Camacho tenta convencê-lo na construção dessa carreira política. Por quê? Porque, olha, por meio de uma carreira política, você já tem dinheiro, né? Você consegue fazer a manutenção da sua vida aqui. A carreira política te daria o quê? Te daria um reconhecimento social, né? Olha lá, há solteirões na política. Camacho ia entrando nessa categoria melancólica, em que todos os sonhos nupciais se evaporam com o tempo, mas não tinha a superioridade de abandoná-lo. Tá? E assim, e aí você vê que a questão da construção da carreira política, ela normalmente é ligada ao quê? É ligada também à construção do casamento. A gente vê isso em Memórias Póstumas, a gente vê isso também em Quincas Borba, né? A categoria do solteirão é a categoria melancólica, né? Quer dizer, o indivíduo que não encontrou ninguém, como assim? Né? Você é sozinho na vida, né? Não é só uma questão de ser solteiro, né? É uma questão de uma pessoa triste. Então, é uma imagem que a sociedade faz também. Um outro cara que entra na jogada é esse cara aqui, que é o Carlos Maria, que também vai tentar seduzir a Sofia sem sucesso, embora a Sofia se sinta provocada com aquilo. Porque, gente, mexe, claro, na vaidade dela. Tanto o Rubião quanto o Carlos Maria vai mexer na vaidade dela, né? Ambas as seduções, ambos os galanteios, tá? Agora, o Carlos Maria, ele tem isso, né? Ele tem uma relação com a vaidade porque ele se coloca numa condição de superioridade, né? Ó, o gosto pela inveja alheia. Então, ele é um indivíduo que ele sente prazer na inveja do outro, mas é um indivíduo que também vai entender o Rubião como sendo um opositor, como sendo uma espécie de antípoda aqui. E também, num dos encontros ali, numa daquelas reuniões, vai se declarar a Sofia, e a Sofia tem ela tem esse estranhamento, tá? O Carlos Maria depois, ele vai se casar com essa moça aqui, ó. Ele vai se casar com a Maria Benedita, que é filha da Maria Augusta, que é uma mulher que gostaria que a filha encontrasse no casamento exatamente uma saída e essa estabilidade social. Gente, a Maria Benedita é uma menina que vai fazer assim, vai estudar francês, fazer aula de piano. Ela representa a caracterização daquela menina preparada para o casamento, né? Que vai ser preparada para o casamento. E aí, a gente tem aquela ideia, é interessante isso, né? Vocês já ouviram essa expressão de quê? De pessoa prendada, né? Que é a pessoa prendada, aquela mulher que faz o quê? Sabe costurar, sabe lavar, passar, cozinhar, ou seja, pode casar, né? É a pessoa que carrega a prenda, ela carrega o presente, e o presente é exatamente o quê? São as habilidades domésticas. Carlos Maria, Maria Benedita. Temos uma semelhança no nome aqui, mas uma diferença na ação, porque ele é um cara que ele é mais extrovertido e ela é uma pessoa muito mais introspectiva, mais circunspecta, mais fechada. Então a gente tem de um lado o indivíduo que se adora, que se mostra, e uma pessoa inexpressiva. Isso também incomoda o Carlos Maria, embora ele se case, mas é um incômodo também, porque é uma pessoa que na verdade não aparece, tá? Ele não, ele é narcísico, né? Ele gosta disso, ele gosta de aparecer, ele gosta de se mostrar para essa sociedade. Olhando para ela, para Maria Benedita, o que nós temos? Nós temos isso, a origem humilde, a mãe que cerceia a vida da filha constantemente, aprisiona, na verdade, essa filha, é uma menina mais simples, influenciada pela a Sofia, na verdade, ela meio que controla a um determinado momento em que, inclusive, ela começa meio que estabelecer uma relação ali entre a Maria Benedita e o Rubião, mas é uma coisa que também não avança, tá? E nisso entra o Carlos Maria. Agora é interessante perceber, gente, o seguinte, a Sofia, ela vai tentando construir essa relação, e vamos tentar, a gente pode entender também uma outra coisa aqui, né? É o fato, assim, eu brinco com o Rubião e com o Carlos Maria no sentido de seduzi-los, né? E no sentido de manter essa sedução, manter esse afã, embora eu não queira nada com eles. Ou queira, mas não declaro. Por outro lado, o fato de ela oferecer, por exemplo, uma outra pessoa que é do convívio dela como uma forma de casamento é uma maneira de ela manter esses caras perto, gente.
dela manter esses outros personagens, tanto um quanto o outro, quem casar primeiro, manter perto, manter dentro do convívio e continuar esse clima de sedução. Também tem isso, né? E aí, lembrando uma outra coisa, né? Quando a gente fala do adultério, a gente estabelece o adultério não apenas entre uma pessoa que é casada e uma pessoa que não é casada. O adultério acontece entre os casados também. E isso a sociedade via, no caso do homem, com uma normalidade, né? O primo Basílio do Essa de Queiroz tem uma cena em que o Dom Afonso ele fala isso para o neto. Ele fala assim: eu acho salutar você se relacionar com a mulher desse banqueiro, né? Faz bem para ela, por exemplo, que de repente está, né, vendo nesse relacionamento um escape no sentido de, né, de uma aventura sem compromisso, é salutar para vocês dois, mas não, jamais interfira na família, na honra e na pátria. Olha isso. Então, 3 coisas que são sagradas, né? Adultério, tudo bem, mas não provoca a separação dessa pessoa. Olha que coisa nonsense, gente. Olha que nonsense. Você fala assim, quer ir lá, né? Fazer um tico-tico no fubá no cantinho ali, se encontrar, vai, beleza, mas assim, mas não provoca, não mexe com a vida emocional da pessoa. Não vai fazer essa mulher separar. Não, aí não, porque aí você está desfazendo a família. Gente, parece uma coisa, parece um contrassenso, né? Então, olha como o adultério, ele é o quê? O adultério não tem nada a ver com amor, ele não tem nada a ver com sentimento. O adultério é simplesmente o quê? É encontro dos corpos. É aquilo que o Manuel Bandeira fala. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Não noutra alma, só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. É o Bandeira. Ó, é a dessacralização do quê? Do sentimentalismo. Né? Quer sentir a felicidade de amar? Não é pela alma, é pelo corpo. Esquece a tua alma. Né? O corpo tem que se entender com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. É isso. Então a gente tem. Então para de ficar elocubrando, sabe? Colocando as coisas no pedestal. Não, no pedestal. Não, vai lá, fica junto e vaza. Sai, acabou. É o momento. Tá? É esse momento. Então, olha como o adultério, ele carrega o quê? Ele carrega esse interesse não do amor, né? Mas ele carrega esse interesse do quê? De um elemento, de um aspecto momentâneo. Tá? E aí você tem, né, essa preparação. Aliás, essa etiqueta social é uma coisa muito colocada no Machado, nas obras também. Tem uma crônica, né, assim, textos que o Machado escrevia para crônicas da época, por exemplo, falando sobre uma das questões, gente, que era sobre o piano. Ele mostrava que a sociedade do século XIX, cada casa tinha um piano, gente. Todo mundo resolvia comprar piano nas casas. Para quê? Porque era lindo. Ah, porque a Europa está tocando piano, a gente tem que tocar. Ele fala assim, você imagina uma casa atrás da outra, né? Todo mundo tentando tocar, e aqueles sons dissonantes, aquela sinfonia toda desarranjada. Você fala assim, gente, que coisa... Ele fala assim, o Rio de Janeiro era ridículo. Né? Porque ele vai pegando. Tem um livro do Biratã que ele fala isso, a vida social no período do romantismo. Né? E uma das questões relacionava-se a isso, né? A questão do instrumento musical. Né? E o instrumento é um instrumento de elite que estava na casa, é o piano. Olha isso. Tem uma sátira muito interessante disso, gente, em Memórias, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, que o personagem ele resolve aprender violão. Violão é um instrumento marginalizado para a sociedade do século XIX e começo do século XX. Por quê? Porque o violão é um primo pobre. Olha isso. Ou ele aprende o violino ou vai para o piano. O violão, as modinhas eram ritmos marginalizados. E daí a gente começa a ver também a construção do quê? Do músico como sendo um artista marginal na sociedade. Interessante isso. Então a gente tem uma construção de uma sociedade preconceituosa nesse sentido. E quando você começa a pegar historicamente isso, é isso. O artista ele é um indivíduo marginalizado dentro dessa sociedade. É interessante perceber isso aqui. Então, ó, a etiqueta social. O que ela estuda? Francês. Por quê? Porque a influência é direto de lá, minha gente. A influência é da França. A língua da arte é o francês. As maiores traduções, né, ligadas ao universo artístico vêm do francês. O italiano é a língua do amor. O francês é a língua da arte. O inglês é a língua dos negócios. E o português? O português é a nossa língua, pronto, tudo bem. Olha lá, Rubião tentando se
reorganizar, se readequar dentro dessa sociedade e, obviamente, tentando fazer parte dela também. Mas olha isso, de novo, por meio do quê? Do casamento. Mas não é o casamento por amor. Olha isso aqui, ó. É para quê? Olha os motivos do Rubião para buscar o casamento. Eliminar o tédio e esquecer quem? Sofia. Está errado. Mas você entende? Então não é o casamento pelo amor. Olha como o Machado está colocando o casamento dentro dessa sociedade do século XIX. As pessoas não casam por amor, elas casam por quê? Elas casam para resolver conflitos. Elas casam para resolver situações. Né? Então, olha, eu vou eliminar o tédio. Gente, imagina, eliminar o tédio. Né? Vou casar. É o Oscar Wilde que falava, né? Manter-se sempre apaixonado, nunca se case. Nunca se case. Tá? E o ciúme dele também em relação ao Palha. Por quê? Porque se ele está interessado na Sofia, começa a haver um adversário nesse momento que passa a ser o Palha. E tem um detalhe, o Palha vai ser sócio do Rubião. Só que quando o Palha começa a perceber esse desequilíbrio do Rubião, ele desfaz a sociedade, olha lá. Né? Gente, o Rubião é um cara que vai fazer o quê? Ele vai ser sócio do Palha, uma empresa de importação que o Palha monta. O Rubião vai ser sócio na revista, numa revista chamada Atalaia, vai dar dinheiro para essa revista. Você tem, por exemplo, um momento ali que umas mulheres, a Sofia, na verdade, ela coordena isso, né? Uma legião ali, né, de mulheres que querem ajudar, né, um grupo de pessoas pobres em Alagoas, por conta de uma epidemia que está acontecendo. O Rubião doa dinheiro. Então, o Rubião, gente, é o seguinte, ele tem dinheiro, mas ele não tem controle sobre essa fortuna. Então, ele começa a gastar. Essa prodigalidade do Rubião, quando o Palha percebe, e outra, o Palha já está com o negócio dele feito, já tem a empresa dele, já está andando sozinho. Ele não precisa mais do Rubião. Então, ele faz o quê? Ele quer terminar essa sociedade porque ele fala assim, esse cara vai levar a gente à bancarrota. Não quero. Né? Então, assim, deixa eu tirar isso daqui, por quê? Porque eu quero lucrar sozinho. O Palha tem um interesse fixo naquilo dali. Né? E isso começa a isolar o Rubião. Ó. Um cara que tenta casar para poder esquecer essa paixão que ele sente pela Sofia, ao mesmo tempo distanciar um pouco, né, o Palha. Né? Não tem uma carreira política construída, não tem um relacionamento construído, está sozinho, solto no Rio de Janeiro. Né? Isso começa o quê? Isso começa a transitar na cabeça dele e é isso que vai começar a desembocar o quê? A loucura. Né? É o indivíduo que ele começa a pirar. Tá? A rotina dele vira o quê? Visitar os amigos, as associações das quais ele faz parte e gastando dinheiro. Tem uma cena interessante que ele salva um menino de um atropelamento chamado Deolindo, né? E aparece até no jornal, e aí assim, todo mundo, né, assim, passa a olhar de maneira diferente. O Freitas, que é um amigo do Rubião, quando o Freitas morre, o Rubião vai ao enterro, e ele é muito bem, né, ele está muito bem arrumado e tal, e aquela coisa, né, pessoa que ninguém conhece, chega ali muito bem vestido, muito bem trajado, as pessoas já ficam imaginando, é político, é o quê? Né? Já começa a especular a respeito da vida dele, nesse caso. Agora, é interessante porque, assim, você vê o revés disso tudo, né? De uma sociedade que ela traz esse indivíduo, abraça esse indivíduo e fagocita esse indivíduo quando ela não precisa mais dele. O Rubião, no trajeto dele da loucura, tem uma cena que é uma cena triste, que ele, assim, ele já está louco e gritando no meio da rua, ele acha que é Napoleão III, né? Ele pira, né? Ele fica achando que é Napoleão III. E aí ele começa a gritar, esse menino, o Deolindo, que foi o menino que ele salvou, esse menino começa a rir da cara dele, no meio, junto com outras pessoas. A própria mãe do menino segura e fala assim, não faça isso, meu filho, foi ele que te salvou. Então você vê uma sociedade que acaba fazendo o quê? Que acaba esfacelando esse cara. Né? Ou seja, é um indivíduo que ele não faz parte, ele não conseguiu adentrar dentro dessa sociedade e fazer parte dela. Pelo contrário, ele foi engolido por essa sociedade. E aí a gente tem o quê? A gente tem essa situação se encaminhando para o desfecho. Né? O isolamento do Rubião, o sentimento de culpa da Sofia. Tem uma cena, gente, que o Rubião, ele entra na carruagem, ele quer conversar com a Sofia, e a Sofia vai sair, ele entra no meio da carruagem e pede para o cocheiro levá-los, e ela fica amedrontada, porque ele já está louco naquele momento, né? E ela pede para descer, ela pede para sair, ele não quer, né? Só que, assim, diante dessa situação, desse estado mental dele, ela se sente culpada, porque ela acha que ela alimentou essa paixão nele, que foi uma paixão não correspondida. Ela joga, claro que ela joga, né?
Tem esse doutor Falcão, por exemplo, que é um amigo da família ali, amigo do pai, do Rubião, que desconfia que o Rubião e a Sofia tiveram alguma coisa, né? Tem um momento que o Rubião ele vai sofrer uma internação, ele sofre uma intervenção por meio dessa internação, porque eles tentam segurar esse cara, eles tentam isolar esse cara, né? Por quê? Porque ele está totalmente perdido, gente. Ele está totalmente descompensado. E aí, olha o que acontece. Você tem o enlouquecimento do Quincas e agora o enlouquecimento do Rubião. Semelhança entre eles, que acontece? O pensamento do humanitismo. Quem criou a filosofia e quem vai tentar propagá-la. Os dois enlouquecem. Né? São duas pessoas que não conseguem, que na verdade, né, não cabem dentro daquela sociedade. Né? Só fazendo um paralelo aqui, o Rubem Alves, psicanalista, escritor, ele uma vez falando sobre o Nietzsche enlouquece, né? Ele fala assim, o Nietzsche enlouqueceu, ele fala assim, às vezes eu tenho por mim que é porque ele não conseguia guardar tudo dentro dele, não cabia dentro dele. Ele não resiste. Era tanta coisa, né, que mentalmente ele não consegue resistir. Né? Ele não consegue encapsular aquilo dali, né? É uma maneira interessante, né, de entender esse processo, porque o Rubião ele começa a propagar esse pensamento também. E aí, depois da internação, o que ele faz? Ele volta para Barbacena. Olha o refúgio. Eu vou voltar para o meu canto. Eu vou voltar, na verdade, para o meu ponto de apoio, né? E aí, ó, em Barbacena, o que a gente tem? Gente, a gente tem o espelhamento do Quincas Borba. O Quincas Borba, ele aparece em Memórias Póstumas de que modo? Miserável, naquele encontro com o Brás Cubas, em que ele rouba o relógio do Brás Cubas. O Rubião, ele volta a essa condição inicial. Então, é interessante a gente perceber que a trajetória do Quincas Borba, ela continua na trajetória do Rubião. Tá? E aí tem uma mulher que conhecia, que era amiga, uma comadre dele de lá, que é quem auxilia, que tenta cuidar, ajudá-lo ali, ok? Leva ele para um lugar ali de repouso e ele acaba fazendo o quê? Ele acaba no final tendo um delírio. E olha isso, o delírio de uma coroa imaginária, gente. Gritando que era o quê? Que era Napoleão III. Tem uma cena, por exemplo, quando ele, antes de voltar para Barbacena, que ele joga na cara da Sofia, que a Sofia era Josefina, né? Que era a mulher dele. Assim, ele acha que ele é o imperador, né? E a mulher, nesse caso, a mulher que o trai. Tá? Porque ele já está totalmente tomado pela loucura nesse momento. Tá? Mas olha isso, a loucura dele de achar que é um indivíduo que é superior, que é um imperador. Né? E aí, nesse delírio final, ele não resiste e morre. Gente, a morte do Rubião representa também a morte do Quincas Borba no que diz respeito ao quê? No que diz respeito à figura do Quincas Borba, né? Só que nesse caso, ó, o Quincas aqui é o cachorro, tá bom? Quincas, cachorro, sabendo, né? Vendo que o Rubião não estava ali, quando ele volta para Barbacena, o cachorro foge em disparada e é encontrado morto. Olha isso. Então o cachorro ele sai da condição, né, de um indivíduo que tinha uma ligação com o antigo dono para ter uma ligação com o dono atual. Por quê? Porque um passa para o outro. Um que era louco, o outro que é louco. Né? E aí, quando a gente olha dentro desse contexto, entendendo o Quincas, o Rubião e o humanitismo, a morte do Rubião é a morte do corpo físico. O que fica? O que fica é o pensamento. A filosofia fica ali para todo mundo. E é o que ele faz no final, gente. Olha isso. Poucos dias depois morreu. Não morreu súbito nem vencido. Antes de principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça. Uma coroa que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia onde os espectadores palpassem a ilusão. Não, Senhor, ele pegou em nada, levantou nada, incingiu nada. Olha isso, gente. Né? O delírio dele. E essa afirmação, né? Esse isocólon que ele faz, né? Não, Senhor, ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada, não tem nada material. Só ele via a insígnia imperial, pesada, de ouro, rútila, é brilhante, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera para erguer meio corpo não durou muito. O corpo caiu outra vez, o rosto conservou, porventura, uma expressão gloriosa. Guardem a minha coroa, murmurou ao vencedor. Olha isso. O
que que fica? O pensamento. Ao vencedor, as batatas. Alguém morre para alguém sobreviver. A cara ficou séria, porque a morte é séria. 2 minutos de agonia, um trejeito terrível. E estava assinada a abdicação. Olha que coisa interessante, gente. Você viu? Ele usa uma expressão aqui, né, que ao invés de falar morte, ele fala abdicação. Por quê? Porque ele se achava o imperador. Ou seja, a abdicação nesse caso, a abdicação do trono, do delírio. A abdicação aqui, nesse caso, significa o quê? A morte. Né? Ó, estava assinada a abdicação. É um indivíduo que morreu, simbolicamente, né, é o rei que abdicou do próprio trono, que é o que acontece na vida real com o imperador. E aí, gente, ó, algumas relações intertextuais aqui para a gente fechar, tá? Dom Quixote e Rubião. O que eu tenho? Loucura nos dois. Eu tenho loucura no Quixote, eu tenho loucura no Rubião. Só que um é em função de uma leitura excessiva, o outro é da ausência de leitura. Numa sociedade da imprensa, né? Dono de um jornal, dono de uma revista, perdão, sócio, né? De uma revista, professor, mas você não vê a relação dele com os livros. Olha isso. A gente não vê a relação dele com os livros. O aprendizado dele está em relação a quem? Está em relação ao antigo senhor, ao Quincas, né? Ó, Rubião, logo que chegou a Barbacena, começou a subir a rua, que ora se chamava Tiradentes, exclamou parando, ao vencedor as batatas. Tinhas esquecido de todo a fórmula e a alegoria. De repente, como se as sílabas houvessem ficado no ar, intactas, aguardando alguém que as pudesse entender, uniu-as, recompôs a fórmula, proferiu-a com a mesma ênfase daquele dia em que a tomou por lei da vida e da verdade. Não se lembrava inteiramente da alegoria, mas a palavra deu-lhe o sentido vago de luta e vitória. Olha no começo ali, chegou logo a Barbacena e a rua se chamava Tiradentes. E toda a relação que acontece aqui é uma relação com base no quê? No uso da palavra. Aí você volta para Romanceiro da Inconfidência, aparece a Cecília Meirelles falando naquele romance chamado Romance das Ideias. Ai palavras, que estranha potência vossa. Sois de vento, ides no vento. Ou seja, é a palavra que é jogada, é a palavra que não se toca, a palavra que não é tangível, mas que vira lei, que vira castigo. Né? Quando ela coloca isso, sois o quê? Moçambique e Angola, a palavra que vira o quê? A carta de degredo, a assinatura, a escravidão, o exílio. Olha isso, é a palavra. Gente, a gente não pode esquecer, para quem vai aqui para a prova do vestibular, que Romanceiro da Inconfidência está na lista da FUVEST. Quincas Borba também. Tá ok? E a intertextualidade entre esses textos, ela pode muito bem acontecer. Tá? Então, olha isso. Eu tenho o quê? O Rubião e o Tiradentes. Né? De um lado, Barbacena, do outro lado, Vila Rica. Ok? Olha lá. A loucura e o heroísmo. Tá? Para alguns, Tiradentes foi considerado louco também, mas olhando para os dois, você tem um que é morto como herói, o outro é morto como sendo o quê? Sucumbiu diante da loucura. Tá ok? Então, a morte como eliminação. Nos dois casos, né? Elimina-se o louco, elimina-se o traidor. Tá ok? Ó, e aí, vamos pegar um outro texto que também é da FUVEST, que é alguma poesia. Olha isso aqui, Anedota Búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Olha, gente, que contraponto, né? E é uma coisa que você fala assim, não tem senso, né? Porque assim, eu tenho um ditador que caçava pessoas. Quando lhe disseram que se caçam também animais, ele ficou espantado e achou uma barbaridade. Olha, uma barbaridade caçar animais, mas caçar gente não. Né? Volta para o humanitismo. O que eu tenho? A guerra entre os homens faz parte do quê? Da natureza da sociedade. Ou seja, para esse czar naturalista, não tem problema nenhum caçar as pessoas. Por quê? Porque é a lei do mais forte que vai fazer com que o outro sobreviva. E no humanitismo, a mesma coisa. São as duas tribos. Uma tribo é do czar, a outra é de com quem ele está lutando. Então, de novo, as relações que a gente pode estabelecer a partir desses elementos. Tá certo? Ó, no tempo dos imperadores,
Ó, grandes e soberbos coches, como ele gostava de ir esperar o imperador nos dias de grande gala, à porta do paço. Gente, retrato da sociedade da época. À porta do paço da cidade para ver chegar o préstito imperial, especialmente o coche de sua majestade, vastas proporções, fortes molas, finas e velhas pinturas, 4 ou 5 parelhas guiadas por um cocheiro grave e digno. A imagem, gente, do imperador que está aqui, ó, no nosso cotidiano, na nossa vida. A gente tem isso hoje com a rainha da Inglaterra, por exemplo, né? As pessoas adoram, né? Festa, né? As festas imperiais, tá? Outra coisa que a gente tem, que ele também vai mostrar o que, que é. Dívida externa. Ó, assuntos ligados à economia da época, que tem uma relação com hoje também. Política valia tudo. Que também houvesse política lá fora, sim. Mas que tinha ele com ela? Teófilo não sabia nada do que ia por fora, exceto a nossa dívida em Londres. Relação entre Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra, ó. E meia dúzia de economistas. Contudo, agradeceu a mulher a intenção da proposta. A questão de empréstimo de dinheiro, ó. A força do status social. Fora alguma gente parada, os vizinhos às janelas debruçavam-se uns sobre os outros com os olhos cheios daquela curiosidade que a morte inspira nos vivos. Aos demais, havia o cupê do Rubião, que se destacava das caleças velhas. Já se falava muito daquele amigo do finado, ó, é a morte do amigo dele, do Freitas, e é aquele momento que eu contei para vocês agora há pouco, que o Rubião aparece, né? O status dele nesse momento da sociedade. Ó. E a presença confirmou a notícia. O defunto era agora apreciado com certa consideração, por conta das pessoas que vêm assistir o velório. No cemitério, não se contentou Rubião com deitar a pá de terra, ato em que foi primeiro, por solicitação de todos, esperou que os coveiros enchessem a cova com as suas grandes pás do ofício. Tinha os olhos úmidos, acabou, saiu, ladeado pelos outros, e a porta, com uma só chapelada para a direita e para a esquerda, saudou a todas as cabeças descobertas e curvas. Ao entrar no cupê, ainda ouviu estas palavras a meia voz: parece que é senador, ou desembargador, ou coisa assim. Gente, é muito interessante isso, que a gente pega, né, essa imagem social que é construída pela própria sociedade, que não sabe quem são essas pessoas, e por conta do quê? De novo, né, a vestimenta, o status, essa construção externa que acaba criando o quê? Que acaba criando uma imagem interna nas pessoas, né? Ó, outra coisa que é, para a FUVEST, ponto pacífico, no sentido do quê? No sentido de tema que eles gostam de trabalhar, a questão da escravidão. A FUVEST trabalha muito dentro, né, no caso a USP, dentro da academia. Então, assuntos ligados à escravidão são muito caros dentro da FUVEST. A FUVEST da USP, e aí é claro que isso resvala na prova. O que se estuda lá dentro, gente, vem para a prova. Tá? Um homem judicialmente trajado lia em voz alta um papel, a sentença. Havia mais de juiz, um padre, soldados curiosos. Mas as principais figuras eram dois pretos. Olha como o Machado faz a imagem. Um deles, mediano, magro, tinha as mãos atadas, os olhos baixos, a cor fula, e levava uma corda enlaçada no pescoço. As pontas do baraço iam nas mãos de outro preto. Este outro olhava para frente e tinha cor fixa e retinta. Sustentava com galhardia a curiosidade pública. Sobre o quê? Sobre a questão do quê? A questão da violência contra o negro e a degradação desse indivíduo. E lembrando, Machado não coloca isso, você percebe que ele não faz juízo de valor, ele só mostra a imagem? Ele só mostra a imagem. Quem vai fazer o juízo de valor é você. O Alencar, por exemplo, trabalhava com a imagem do negro como se fosse uma condição de quê? De normalidade naquele processo. É importante a gente perceber isso. A crítica se estabelece, na verdade, assim, é o convite à discussão, não o fato do quê? Não o fato de que o apontamento crítico vai acontecer. Outra coisa, ó, numa sociedade em que a gente tem o desenvolvimento da imprensa e do jornal, a criação do romance de folhetim. Camacho acudiu que não precisava de assinaturas. Em assinaturas, a Folha ia bem. O que ela precisava era de material tipográfico e desenvolvimento no texto. Ampliar a matéria, pôr mais no noticiário variedades, tradução de algum romance para o folhetim. Olha a construção do folhetim. Romance em capítulos de jornais. Movimento do Porto, da Praça, tinha anúncios, como viu. Então, olha isso, gente. A literatura agora dentro do quê? Da estrutura do jornal. E que foi, inclusive, uma discussão da qual Machado de Assis participou naquela época, e ele falava, né, de que o jornal ele substituiria o romance no futuro.
O romance seria substituído pelo quê? Pela dinâmica do jornal. Olha isso. Né? Todo mundo que acreditou nisso errou. Do mesmo jeito que hoje se discute, né, que o livro impresso vai ser substituído pelo livro digital. Tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. Tá? Assim, existe uma questão de facilidade. A não ser que não exista mais celulose, não exista mais eucalipto, não exista mais, né, planta, eu acho que o livro impresso ainda continua. E aí a gente tem também, obviamente, isso que acontece na obra, tá? E no realismo, que é a escalada social na cidade. Olha isso. O criado esperava teso e sério. Era espanhol. Gente, o criado, ele é espanhol, ele não é negro. E não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano. Por quê? Porque na cabeça dele não podia ter um espanhol como criado. Por mais que ele dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando a necessidade de ter criados brancos. Gente, olha isso. Olha a discussão que esse cara coloca. Então não basta você ter só o empregado ou criado negro. Você tem que ter criado branco, porque é moda. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala, como um pedaço da província, não, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês. Foi degradado a outros serviços. Olha isso, gente, que loucura. Qual é a moda? A moda agora é o quê? A moda é ter criado branco. E aí, ó, a linguagem das imagens também. A provocação da Sofia, tá vendo? Ó a promessa sem compromisso. A princípio cedeu sem vontade aos desejos do marido, mas tais foram as admirações colhidas e a tal ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias que ela acabou gostando de ser vista, muito vista, para receio e estímulo dos outros. Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade, bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos, e só convidativos podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para os hóspedes. Olha que lindo, gente. É aquele hotel que você fala assim, ó, está lindo, hotel e tal. Quando você chega, você fala, não tem quarto, é só a fachada. Sensacional o que ele faz, né? A lanterna fazia parar toda a gente, tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas. Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Ele está comparando a Sofia a uma estrutura, a um hotel. Para que escancarar a janela? Não, você não vai entrar. Você não vai entrar. Olha agora, escancarou-as finalmente, mas a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e retrancada. Eu provoco, mas tudo tem um limite. É demais, né? O modo como ele coloca, as analogias que ele faz, as metáforas que ele cria, são extraordinárias. Olha isso, a metáfora do adultério. Rubião estava resoluto. Nunca a alma de Sofia pareceu convidar a dele, com tamanha instância, a voarem juntas até as terras clandestinas. Terra clandestina é o adultério, donde elas tornam, em geral, velhas e cansadas. Algumas não tornam. Outras param a meio caminho. Grande número não passa da beira dos telhados. Olha isso. A gente pode se encontrar em algum lugar, ficar, ter o nosso caso amoroso, né? Pode acontecer isso, 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 isso e isso. Mas olha a delicadeza com que ele coloca essa situação. A valsa do adultério, ó, como uma analogia da conquista, em verdade cuidara ter arredado para longe essa figura aborrecida, e ela que reaparecia, que sorria, que a fitava, que lhe sussurrava ao ouvido as mesmas palavras do vadio egoísta e infatuado, que a convidou um dia à valsa do adultério e a deixou sozinha no meio do salão. Ó, a gente está dançando, convidando para a coisa acontecer, para, a dança para, a felicidade para, a música para, o movimento cessa. Ao vencedor as batatas, esqueceu o projeto do sinete, mas a fórmula viveu no espírito de Rubião, a percepção individual de cada um dentro dessa visão da realidade. Viveu no espírito de Rubião por alguns dias. Ao vencedor as batatas, ó, é como ele está sentindo isso. Não a compreenderia antes do testamento. Ao contrário, vimos que achou obscura e sem explicação. Você vê, o Rubião não entendia, gente, a filosofia quando o Quincas Borba passava para ele. Ele foi entender isso com o tempo. Ele foi entender isso vivendo. Então, certo é que a paisagem depende do ponto de vista. E que o melhor modo de apreciar o chicote é ter o cabo na mão. Olha isso. Qual é o melhor modo de ver o chicote? Sob o ponto de vista de quem apanha
ou sob o ponto de vista de quem bate? Olha que extraordinário isso, gente. De quem sofre ou de quem manda? Percebe? Ok? E olha lá. O resultado final do que a gente tem é isso. Tudo o que está sendo discutido é para mostrar o quê? Que o desfecho dessa obra é a visão de mundo realista, porque é a visão de mundo materialista. Olha lá. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Ó, morreu, matéria morreu, a matéria. Mas, vendo a morte do cão, narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e porque antes um que outro, questão prende questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recentes mortos, se tem lágrimas. Ou seja, leitor, você está triste? Ok, chora a morte deles. Olha isso. Se só tens riso, rite. É a mesma coisa. Ou seja, chorar ou rir é a mesma coisa por quê? Porque é a vida material. Não vai mudar. Ó, o cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, numa cena em que eles estão juntos lá, olhando para o céu, que é a cena do primeiro galanteio dele, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Ou seja, o que está de fora não dá para ver tudo o que acontece, porque aqui de cima, para nós, é a mesma coisa. A gente não desce aqui, né? A estrela que está lá em cima não está vendo o que acontece. E olha isso, é o cruzeiro, é a estrela, é o brilho que vê o quê? Que vê essa sociedade. Essa sociedade que está o quê? Que está perdida, essa sociedade que está decupada, essa sociedade que tem os seus problemas, essa sociedade que está vivendo os seus dissabores, essa sociedade que se atropela em função dos interesses, em função do quê? Da busca desse individualismo, em função de uma questão pessoal. Percebe? Cada um querendo ganhar o seu quinhão no meio disso tudo. E lá em cima, para nós, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque é tudo um corpo só. Tá? Então, quer rir? Pode rir. Quer chorar? Pode chorar. Porque, no fundo, o resultado é o mesmo. É o fim. Ah, Machado. Ok, minha gente? Tranquilo? Beijo grande. Fiquem bem. Cuidem-se.